Manual da FUVEST 2023 e o coração tá como? Saindo pela boca, acelerado. Vamos entender esse manual, vamos entender o que esse vestibular tão temido, ele já fala desde o manual pra gente ir se acalmando, pra gente ver que isso não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá, pessoal? Pessoal, é muito importante a gente entender todo esse processo desde o edital mesmo, tá? Por quê? Porque o edital da FUVEST, ele é muito legal, ele fornece informações ali pra gente, bem pertinentes, bem importantes, para ajudar a gente a destrinchar essa prova e também para dar segurança na hora de escrever esse texto. Eu sei que vocês ficam inseguros, né? Bate sempre aquela insegurança com relação ao tema abstrato. Aprender a lidar com uma coletânea é para outra aula, tá? Mas agora a gente vai entender quais são as informações tão preciosas que esse edital acaba trazendo pra gente. Vamos lá? Data da prova. Gente, é bom a gente ficar informado, tá? A prova de redação, ela acontece só lá na segunda fase, o que já dá uma limitada, né? E o que já dá também uma peneirada nesses alunos que vão prestar. Ou seja, para vocês terem uma noção, a grade de correção da FUVEST, ela não traz nota 0, porque a fundação ela entende que para uma FUVEST, quem passa para a segunda fase é o mínimo, né? O mínimo que um menino tem que ter é não ter problemas de alfabetização, porque a nota 1 ela é dada justamente para isso, para quem tem problema de alfabetização, para quem não tem noção de escrita de texto. Nas redações do Enem, por exemplo, a gente percebe muito isso, né? A recorrência de muitos problemas relacionados a isso que eu acabei de mencionar. Já na FUVEST, como é um vestibular diferentão e um vestibular também que procura meio que deixar difícil aí, né? Mais difícil para a segunda fase, a gente não percebe tanto isso. Então, a prova já está marcada, hein, galera? Anota aí, dia 8/1, passou Réveillon, tenta não extrapolar muito no Réveillon, né? É um ano diferente, é um ano atípico. Cara, você já passou para a segunda fase. Então, vamos levar esse Réveillon mais na boa, passa com a família, com os amigos, tenta não exceder muito na bebida, né? Não exceder muito ali nas outras coisas, na diversão, para a gente permanecer aí ligado que a gente tem uma prova importante para fazer daí uma semana. Então, ó, domingão, 8 de janeiro, vai ser o primeiro dia da segunda fase. Como que funciona o valor dessa prova? Essa primeira prova, ela tem 2 etapas. Cada etapa vale 50 pontos, totalizando aí 100 pontos da prova. Então, eu tenho 50 pontos relacionados às 10 questões de língua portuguesa que envolvem compreensão, interpretação de texto, gramática e literatura, e os outros 50 pontos pertinentes à redação. Então, o que eu percebo por meio disso? Que a prova, ela valoriza demais o trabalho de escrita, mas valoriza muito. É uma das provas que mais valoriza. Metade da nota da sua prova do primeiro dia equivale à redação. Então, se a gente for ver num todo, né, somando o primeiro dia e o segundo dia da segunda fase, a redação, gente, ela tem ali uma pontuação que pode sim te colocar ou te tirar de dentro da universidade tão sonhada. Então, um olhar especial para essa redação é sempre muito importante. Ele faz uma observação que eu acho muito legal. Alguns textos chegam até mim com mais de 30 linhas, por exemplo. O texto da FUVEST ele deve ter de 20 a 30 linhas para ele ser corrigido, então ele não é tão permissivo como o texto da VUNESP e o texto do Enem. A gente tem que ficar esperto com relação a isso. O da Unicamp eu nem vou mencionar porque ele é outro esquema, né? A quantidade máxima de linhas são 22. Mas a da FUVEST, então, 20 a 30 linhas, usar somente o espaço destinado tanto à resposta das questões dissertativas, quanto à redação. Usar somente o espaço que a prova destina, tá? Fica ligado. Então, para essa prova do primeiro dia, a gente faz o quê? Como que funciona aí a seleção da banca? Gente, eu não preciso nem falar, ocorre ali uma seleção impecável, né? É só quem está muito bem preparado que participa de uma banca de FUVEST, ok? Então, ocorrem primeiramente as atividades de capacitação dessa banca avaliadora, né? Então, as pessoas elas passam por cursos, elas passam por exames da prova, por discussões. Não é qualquer um,
tá? Que tá ali apto a fazer tudo isso. Não é qualquer tipo de professor. Então, fiquem ligados nisso a partir do momento que vocês estão estudando. É bem importante a gente pensar, tá? Então, ocorre uma seleção de textos. Então, eles pegam uma seleção de textos produzidos que constituirão uma espécie de amostra, né? Nessa amostra, eles vão fazer a leitura, a análise, a discussão. E por meio dessa amostra, o que esses corretores eles viabilizam? Eles viabilizam as possibilidades de abordagem do tema. Então, há, na verdade, um levantamento. Geralmente, nesse primeiro período, nesse primeiro momento, os professores eles são coordenadores de banca, tá? Então, são professores já especializados nisso. Então, estudaram bastante o tema e, juntamente desses textos, eles veem possibilidades de abordagem. E é justamente aí que também eles inferem o que seria um argumento de senso comum ou não. Porque o que aparece em todos os textos de maneira maçante, com certeza vai ser utilizado como um argumento de senso comum. A FUVEST, ela exige aquele plus, né? Ela exige aquela diferenciada ali nessa capacidade de argumentação. Então, terminou de fazer isso, as cópias das redações, logicamente, sem a identificação do candidato, tá? Sem nome, sem nenhuma espécie de identificação. O máximo que aparece para o corretor é um código de barra. Elas são submetidas aos avaliadores independentes. E esse sorteio, gente, ele é feito pelo computador. Então, você não tem noção, na verdade, de quem é a prova que você está corrigindo. Essa ideia de que, eu conheço tal corretor e tal corretor vai me ajudar, é ilusão. Isso é impossível, tanto no Enem, quanto na Unesp, quanto na FUVEST. Vamos ver aqui quais são as metodologias de avaliação dessa redação. Bom, primeiramente, você é obrigado a escrever uma dissertação argumentativa. A dissertação é, na verdade, a exposição de uma ideia. Como que eu deixo essa exposição argumentativa? Posicionando-me a respeito do tema. Você tem que ter uma opinião formada a respeito do tema. Você tem que ter um ponto no qual você vai dissertar a respeito. Você vai julgar. O julgamento do tema, das questões expostas sobre o tema, ele é extremamente importante. É isso que vai deixar o teu texto com caráter argumentativo. No ano passado, as diversas faces do riso, o tema ele contribuía muito para que o aluno escrevesse uma dissertação expositiva, mencionando quais eram as faces do riso. E era muito difícil o aluno se posicionar a respeito dessas faces que ele mencionou. Tá? Então fica a dica, independente de o tema ser mais crítico, né, ter um teor mais crítico, é exigido esse posicionamento. A sua tese, a sua opinião a respeito daquela questão, ela tem que ser muito bem formulada, ela tem que ser muito bem clara, juntamente com o julgamento. É por isso que a FUVEST ela gosta bastante desses modalizadores, que são palavras que reforçam e emitem o julgamento que você tem a respeito do tema, tá? Sustentação de um ponto de vista. Gente, se eu tenho uma opinião formada a respeito do tema, e isso é muito importante, eu tenho que sustentar, eu tenho que tentar provar que eu estou certo o meu texto inteiro. E provar com maestria, provar com dados da sociologia, com dados da história, com alguma prova concreta que surge na sociedade, com a literatura, com vários tipos de referência, com a geografia, tá? E para isso, o que a gente faz? A gente mobiliza todo tipo de conhecimento e de opinião a respeito desse tema. Essa mobilização de conhecimento ela é muito importante porque ela garante o que a gente chama de autoria. Você não é obrigado, por exemplo, a colocar repertório dentro da sua redação da FUVEST. Porém, o indício de repertório, ele também ajuda a ter indício de autoria, que é tão solicitado dentro desse texto. Tá? Então, uma coisa vai puxando outra. Os argumentos, óbvio, eles têm que ser coerentes, eles têm que ser pertinentes ao tema. Então, essa história de ficar decorando o repertório a qualquer custo, nem tenta, né? No Enem a gente tenta ali, mesmo não dando certo, a gente insiste porque a internet está lotada de gente falando que dá certo. Agora, na FUVEST, nem tenta. Tá? Nem tenta porque o corretor ele é treinadíssimo para captar esse tipo de deslize, tá? A articulação das partes do texto, a introdução, ela tem que ter um porquê de existir e ela tem que ser base para o meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento 1, ele tem que me dar base para o desenvolvimento 2.
que tem que me dar base para minha introdução. Então, as questões abordadas no texto, elas são entrelaçadas, né? Se eu der esse texto para uma pessoa que nunca leu o tema, que não sabe o que é uma dissertação argumentativa, montar esse texto de forma coerente, essa pessoa ela tem que saber fazer isso. Então, a gente tem que tentar demarcar o posicionamento dos parágrafos, fazendo o quê? Fazendo uma ligação entre eles para a constituição de um projeto de texto, tá? Expressão clara, direta e correta das ideias. Essa ideia de que o excesso de rebuscamento, ele vai te dar mais nota na FUVEST, gente, ela é extremamente errônea. Não acreditem nesse tipo de coisa, ok? Então, quaisquer ideias que vocês têm que colocar no texto de vocês, de forma clara, direta, objetiva. Quem sabe, sabe. Não adianta você fazer rodeio, fazer aquele texto com argumento circular, que não vai dar certo, tá? Aspectos agora. Quais são os aspectos? Na verdade, a FUVEST ela traz 3 notas diferentes pra gente. Não tem nenhum exame que você dá apenas uma nota para esse candidato, tá? No Enem a gente tem 5 notas, a avaliação é por competência. E aqui na FUVEST nós temos 3 notas e essa avaliação ela vai ser por aspecto, tá? É a nomenclatura utilizada ali pela banca da FUVEST. O aspecto 1, que na minha opinião é o mais importante e o que vai atribuir mais nota para você. Ele refere-se aí ao desenvolvimento do tema. Você compreendeu realmente o que a banca solicita? Você fez uma leitura correta dos textos motivadores? Esse tema te levou a reflexões que vão além do que está apresentado na coletânea, que é justamente o que te dá autoria? Todas essas questões elas são analisadas aqui. Além do tema, eles também analisam a organização do texto argumentativo expositivo. Então, nesse aspecto, um texto que tende a fazer uma exposição, ele perde muito ponto. A gente tem que ficar muito esperto nisso, tá? O texto dissertativo, ele tem que contemplar 3 momentos, um momento de introdução, de desenvolvimento e um momento de conclusão, seja na macroestrutura, quando a gente fala de um texto, seja na microestrutura, quando a gente fala de um parágrafo, tá? Então, todos esses aspectos, eles são avaliados por essa banca. Então, a banca faz as seguintes constatações. Esse texto que está escrito, ele é realmente uma dissertação argumentativa? O texto realmente atende ao tema proposto? Ele está tangenciando? O que é o tangenciamento? É uma abordagem incompleta do tema. Para isso, é necessário uma leitura correta da frase temática e dos textos motivadores. Bom, compreensão da proposta de redação. Não adianta a gente ler as frases temáticas, pegar aqueles itens extremamente abstratos e achar que a gente sabe do que falar dentro do texto da FUVEST. Por exemplo, no ano passado, as diversas faces do riso. O riso realmente ele serve para diversas questões, né? Ele é manifestador ali de diversas questões. Mas quais realmente eu tinha que abordar? Quem me fornece isso? A coletânea. Então, a gente tem que ler a proposta e tem que realmente saber do que a gente está falando. Depois disso, eles vão avaliar a capacidade de você ler essa coletânea, relacionar as ideias. Percebam que a coletânea ela vai apresentar uma espécie de esqueleto, algo pertinente em todos os textos, pontos importantes que estão presentes ali em todos os textos. Esse algo, esse esqueleto, ele não pode faltar no teu texto, tá? Então, essas informações também são importantes. Traçar diálogo com a coletânea é muito importante, pessoal. A coletânea ela fornece condições para que a gente vá além. Só que esse diálogo, essa menção aos dados da coletânea, óbvio, sem falar de acordo com o texto 1, de acordo com o texto 2, isso eu acho que eu não preciso nem falar para um menino que está prestando FUVEST, né? É muito importante, ok? Pertinência dos aspectos abordados. Não adianta eu mencionar uma prova concreta, um acontecimento da história que não tem nenhum tipo de relevância para aquele tema, que não tem nenhum tipo de discussão que me fornece condições de analisar o tema. Então, não adianta, tá? Progressão temática. O meu texto ele tem que crescer, ele tem que evoluir. Então, geralmente, o que eu faço? Eu deixo o argumento que eu considero um pouco mais fraco para o começo e termino o meu texto com aquele argumento que é totalmente irrefutável, com aquela pérola que eu guardei, né? Com aquele argumento mais forte mesmo, tá?
eles vão analisar a sua capacidade crítico-argumentativa, ou seja, você teve realmente a capacidade de convencimento, quais estratégias você utilizou para convencer o seu leitor da sua opinião máxima aí a respeito do tema. Paráfrase, meu Deus, pensa numa banca que odeia paráfrase, gente. O que é a paráfrase? É a gente pegar a coletânea e reescrever a mesma coisa que está ali na coletânea com as nossas palavras. Tem gente que tem a pachorra de mudar ali apenas uma conjunção ou outra. Olha, se no Enem isso já é penalizado, imagina na FUVEST. Isso é motivo até para zerar um texto, tá? Ah, professora, mas você não falou que a coletânea ela tem que ser mencionada? Claro que tem que ser mencionada. Ou seja, o ponto abordado na coletânea ele tem que ser mencionado no seu texto de alguma forma, mas não dizendo as mesmas coisas. Ele serve de ponto de partida para que você complemente o seu texto com indício de autoria, tá? E a dissertação expositiva ela é muito penalizada. Então, eu sei muitos dados, eu sei muitos fatos a respeito desse tema. Só que eu não posso me limitar apenas a dizer esses fatos. Quais são esses fatos? As diversas faces do riso. Eu coloco riso isso, manifesta isso, manifesta isso, manifesta isso. E não dou nenhum caráter de julgamento em cima desses fatos que eu apresento. Isso não pode acontecer. E o texto não pode se resumir a expor dados, né? A expor dados e fatos também, sem explicitar um ponto de vista sustentado por um julgamento, tá? Esse julgamento é o que há de mais importante. Bom, vamos ao aspecto 2. Então, vimos o primeiro aspecto, depois eu vou falar quanto é que eles valem, tá? E por que eu falei que ele era um dos que mais dava nota e tirava nota. Agora nós temos o aspecto 2, que analisa simplesmente a coerência e analisa também a coesão do texto, que é, na verdade, a articulação das partes do texto, né? A coesão ela se faz por meio das conjunções, por meio dos ganchos semânticos, que são palavras que nos remetem ali a parágrafos anteriores, a períodos anteriores, estabelecendo relações de sentido entre eles. Então, a coerência dos argumentos é a correta articulação das palavras e das ideias. Eu não posso dizer uma coisa e depois dizer o oposto, por exemplo. Eu tenho que estabelecer quais são as relações que estão sendo estabelecidas. Há uma relação de conclusão? Há uma relação de adversidade, de oposição? Há uma relação de causa e consequência? Essas relações elas devem ser reforçadas por conjunções, tá? Então, a coerência ela acaba se resumindo aí na capacidade que o candidato tem de relacionar esses argumentos e organizar esses mesmos argumentos de forma a extrair conclusões apropriadas, ou seja, nada que o corretor olhe e fale, esse menino ele não sabe do que ele está falando, ou ele não tem opinião formada a respeito do que ele está falando. Então, esse tipo de reação do corretor, ela é muito ruim para o teu texto, tá? Então, a gente tem que procurar uma construção significativa do texto, evitar a contradição de frase, contradição de parágrafo. Não posso nem pensar nesse tipo de erro, tá? Ele é muito penalizado aí na FUVEST. Se não houver uma falta de encadeamento de ideia, ou seja, o texto fala sempre a mesma coisa, o texto não evolui, gente, esquece. Esquece que não vai dar certo. A progressão argumentativa ela é muito importante e essa circularidade. O texto inteiro ele acaba falando a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Isso é super penalizado no aspecto 2. Argumentação baseada no senso comum. Já falei para vocês, né, que eles compilam aí alguns textos para levantar hipóteses de argumentação e justamente para levantar o que deve ser considerado senso comum ou não dentro de um processo de correção. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Ah, professora, mas eles pegam aleatoriamente? Não, gente. Geralmente, eles pegam de cidades diferentes, alunos de contexto social diferentes, aluno de escola pública, aluno de escola particular, enfim. Aluno do interior, aluno de uma capital. Então, há uma seleção mesmo, tá? Um corpus bem bacana aí para que essa análise ela seja feita. Falta de conclusão das ideias. Eu recebo alguns textos assim. A ideia, por exemplo, o tópico frasal, ele é super bacana dentro do parágrafo. Aí a gente explica. E termina o parágrafo, por exemplo, com além disso. Ou seja, com uma complementação de ideia, ao invés de concluir
a ideia central do meu parágrafo. Em dissertação, menos é mais. É melhor você escolher uma ideia central e aprofundar e concluir essa ideia central do que encher o teu texto de informação. E isso é muito importante para a FUVEST. Com relação à coesão, apropriem-se aí dos conectivos e dos ganchos semânticos. Ganchos semânticos são palavras que nos remetem ao tema e são palavras também que evidenciam o nosso julgamento a respeito do tema, ou seja, a nossa opinião, o nosso posicionamento. Usem e abusem dessa estratégia. E por fim, nós temos o aspecto 3, lembra? São 3 aspectos. Esse aspecto refere-se à correção gramatical e adequação vocabular. Então, a gente vai ver ali o domínio da norma padrão. Mais precisamente, o manual ele fala em alguns erros específicos, tá? Que são mais penalizados. Então, olha só, ortografia, escrita errada de uma palavra. É lógico que se eu escrever errado uma palavra menos usual, isso não vai ser tão penalizado quanto eu escrever você com S, tá? Aspecto morfológico, né? Eu saber usar a classe de palavra correta de acordo com a função dela. Os aspectos, ou até mesmo um prefixo, um sufixo, né? Corretamente. O aspecto sintático, a posição, tá? Dos elementos dentro de uma frase. Estruturas sintáticas invertidas conotam aí, gente, algo que é muito legal dentro do texto, principalmente da FUVEST, né? Que é um texto aí mais difícil, tá? Então, ousem nas orações intercaladas, ousem nas sintaxes invertidas, que isso vai ser valorizado no texto de vocês. A acentuação, então a galera é muito acostumada com o celular, tem que prestar atenção, faz o acento direitinho, o acento ele tem que ser perceptível pelo corretor, acento, vírgula, tá? Pontuação, né, também a mesma coisa, dá uma estudadinha nas regras. Emprego do vocabulário, usar uma palavra, às vezes a gente aprende uma palavra nova, nossa, que palavra difícil, e a gente se embanana todo no uso dela dentro do texto, mas como eu aprendi que ela é difícil, ela é uma palavra preciosa, eu acabo por acabo colocando essa palavra no texto e acabo errando o significado dela. Esse tipo de erro também é inadmissível para a FUVEST, tá? Então, domínio da norma padrão, clareza na expressão de ideias, rebuscamento, palavras difíceis não vão te dar mais nota, tá? Do que se você for direto, objetivo, claro. Competência para expor com precisão e concisão os argumentos. O corretor da FUVEST, gente, ele é treinado para ver se você está enrolando. Como assim, professor? É isso mesmo, tá? Sabe como a gente não sabe o que falar e a gente fica rodeando e a gente repete a mesma ideia, as mesmas palavras, atualmente ou diurnamente? Corre disso, tá? Aqui eu até reforcei, não usem construções clichês, frases feitas, hoje em dia, atualmente, antes de mais nada. Gente, para com isso. A gente não consegue enganar um corretor da FUVEST. E adequação do vocabulário ao tipo de texto exigido. A gente sabe muito bem que um texto dissertativo argumentativo é um texto que prima e por uma formalidade, a gente não pode escrever gírias. E se a gente tiver algum tipo de desvio proposital, ele tem que ser marcado com aspas, tá? Então, adequar a essa linguagem que vocês já estão acostumados. E como é que eu vou avaliar esse texto, né? Na verdade, nós temos 3 notas. E cada nota de cada aspecto, ela tá ali dentro de uma escala que varia de 1 a 5. Por que não tem 0, Pro? Porque a gente entende que o aluno que passou para a segunda fase da FUVEST é um aluno alfabetizado, é um aluno que tem um mínimo de noção de texto, é um aluno que tem um mínimo de leitura. Você não vai, por exemplo, pedir um texto que fala sobre racismo e o menino vai escrever sobre desenvolvimento ambiental. Então, é o tipo de coisa que não é esperada, porque se a gente se depara com um texto desse, o que vai acontecer? 0 o texto inteiro, tá? Então, varia ali de um aspecto de 1 até 5. Olha lá. E aí, a nota atribuída a cada aspecto, ela é multiplicada. Então, se eu tirei 5 no aspecto 1, eu multiplico por 4. Dá o quê? Dá 20. Se eu tiro 5 no aspecto 2, eu multiplico por 3. 20 mais 15, 35. Se novamente eu tiro 5 no aspecto 3, também multiplico por 3. 3 vezes 5, 15. Então, se eu tinha já 35, eu vou somar
mais 15 dá 50. Então, lembra que eu falei que o aspecto 1 era o que mais dava nota, gente? Por quê? Porque a gente multiplica por 4 o valor dele. Então, fiquem espertos aí nessas questões relacionadas ao aspecto 1, ok? Divergência. O texto do menino que presta FUVEST ele é sempre corrigido por 2 corretores, tá? A divergência permitida é de apenas um ponto. Um ponto aqui, ó. Um ponto nessa escala que vai ali de 1 a 5. Se houver uma divergência maior, o que vai acontecer com o seu texto? Ele vai para um terceiro corretor. E se a divergência permanecer, ou seja, cada corretor, cada um dos 3, der uma nota totalmente diferente um do outro, o que vai acontecer? A nota do terceiro corretor é a nota que vai valer. Geralmente, esse terceiro corretor é um corretor mais experiente, é um corretor que não discrepa, né? Um corretor já conhecido por não discrepar tanto, por não mandar tantas redações para a terceira correção, tá? É basicamente isso que acontece, ok? Então, a terceira correção ela só acontece quando a divergência ela for maior que um ponto. Mas, como eu falei no início, os corretores da FUVEST, eles são imensamente bem preparados, tá? Então, esse tipo de divergência, ela ocorre muito pouco mesmo. E não tem como os textos serem penalizados em excesso, o aluno sofrer algum tipo de penalidade que não lhe é merecida. Ok? Espero tê-los ajudado e vamos para cima nessa segunda fase, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso bacana de segunda fase, portuguesdeperto.com.br. Vem conhecer a gente, vem conhecer o nosso trabalho. Nós estamos mais que preparados para esse tipo de prova. Sou eu mesma quem corrige os textos da minha plataforma e eu convido você agora para ser meu aluno, né, para frequentar as minhas aulas que são gravadas, cursos preparatórios, cursos especializados em FUVEST. Ok? Até mais, galera!